E se o Mahito fosse um feiticeiro Jujutsu? O principal algoz das primeiras temporadas de Jujutsu Kaisen, sem sombra de dúvidas, deixou muitos de nós aterrorizados de o quão mau e terrível é este personagem, capaz de cometer crimes absurdos só para atingir o nosso protagonista, Yuji Itadori. Além do seu papel narrativo essencial para ser este primeiro vilão que inspira o lado bom da feitiçaria Jujutsu, este personagem nos mostrou e introduziu o conceito da alma e corpo como uma técnica inata simplesmente absurda de forte, e junto do seu potencial, foi capaz de bater de frente com feiticeiros de grau 1 ainda próximo do seu nascimento. Mas e se a reencarnação da morte reencarnasse em um humano? Quais seriam seus principais conceitos de vida? Ele conseguiria alcançar personagens como Satoru Gojo e Higuruma devido ao seu potencial? Você vê tudo isso neste vídeo. O nosso mano Fênix SO2 tinha dado essa sugestão há algum tempo aqui no canal e relembrou ela recentemente. E como forma de agradecimento por ele ser um dos comentaristas mais ativos daqui do canal, o vídeo do Mahito tá saindo. Caso queira que teu tema também apareça, basta comentar e esperar que eu vou fazer assim que possível. Ah, não se esquece de deixar o like e se inscrever para apoiar a gente. Agora sim, bora pro vídeo. Assim como no vídeo onde eu transformo uma Horaga em feiticeiro, vamos começar pelo nome do feiticeiro Mahito, que não mudaria absolutamente nada. O significado dessa palavra já é algo bastante simbólico, afinal, Mahito significa pessoa verdadeira, ou humano verdadeiro. Ele transformando em um humano, nada melhor do que manter essa simbologia. Já partindo para as relações deste nosso feiticeiro, eu pensei em nosso garoto sendo mais um dos 80 experimentos do Kenjaku. Afinal, todos nós sabemos que não só o corpo de Suguru Geto com a manipulação de maldições foi essencial para criar o jogo do abate, como também a técnica inata do Mahito. E caso ele fosse um feiticeiro nessa realidade, o Kenjaku poderia analisar de perto as intenções e talvez puxar o xamã para o seu lado rapidinho. Por consequência, a antiga maldição seria irmão de Yuji Itadori, já que ambos compartilhariam um laço de meio-irmão devido ao costurado, o que seria um paralelo bem doido de se imaginar, já que eles são inimigos naturais e feitos para se matar da obra original. Apesar disso, eles não saberiam inicialmente dessa relação, que seria ocultada por destinos diferentes que cada um teve após o seu nascimento. Mahito teria sido abandonado por seus pais, que na verdade era apenas Kenjaku, e assim foi acolhido por Satoru Gojo devido a uma de suas particularidades. Aquela criança enxergava maldições com a alma como ninguém, e assim lhe traria para ser um feiticeiro da escola Jujutsu junto de Itadori e Megumi Fushiguro, literalmente os três adotados do honrado, e com uma simples mudança de lado, as coisas mudariam completamente. Agora falando um pouco sobre as habilidades do nosso garoto Mahito, não podemos deixar de falar da sua técnica inata, a transfiguração ociosa. Ela permite ao usuário remodelar a alma de si mesmo ou de qualquer pessoa que toque fisicamente, já que a forma do corpo depende da forma da alma. Portanto, se a alma for distorcida, o corpo também será. Ele teria a mesma capacidade, e de forma genial, não dependeria de energia reversa para se regenerar desde o começo, mostrando capacidades regenerativas absurdas mesmo sendo feiticeiro de grau 3 ou grau 2, o que obviamente chamaria a atenção de Satoru Gojo. Antes que o time Gojo pudesse avançar muito na história, eu vejo o professor usando essa habilidade de uma forma muito diferente de Kenjaku, que manipulou a maldição para planos malignos. A primeira coisa seria dar uma passadinha lá no quartinho do Muta e fazer com que o Mahito regenerasse seu corpo de forma perfeita. Isso aqui já seria um ganho gigante para a escola Jujutsu, mas não só isso. Mahito poderia auxiliar Itadori no contato com a alma de Sukuna, e juntos ele poderia fazer o Ruivo progredir muito mais rápido em como progredir com a barreira entre a sua alma e a dos Reis das Maldições. Bizarro como esses dois têm entrosamento, né? Tudo isso aconteceria em meio ao desenvolvimento de Mahito, que teria o potencial latente apresentado em cada uma das missões. Além da incrível versatilidade e criação com as técnicas oriundas da transfiguração, ele trocaria o estoque de humanos transfigurados por um estoque de maldições transfiguradas. Partindo do princípio que o Mahito se auto-manipulava, e ele era uma maldição, os outros espíritos também possuem. Eu penso sendo basicamente uma réplica da técnica do Geto, onde o Mahito poderia manipular as propriedades inatas e da alma como quisesse dos espíritos amaldiçoados que ele tocasse. Em tese, seria até mais roubado, já que a transfiguração inerte não possui a barreira entre graus e manipulação que a do Suguru possui. Por exemplo, nessa lógica, o Mahito seria um counter do próprio pai. Caso o Kenjaku e ele se enfrentassem, puxar qualquer maldição pra luta ia ser basicamente entregar uma peça pro adversário. Broken demais.
E junto de Satoru Gojo, eu acho que ambos teriam um foco em desenvolver a sua expansão de domínio ainda muito breve, mas que seria a arma oficial. Mahito é letal, e ele pode derrotar literalmente qualquer personagem se conseguir apenas um toque. E junto do seu sensei, o nosso feiticeiro desenvolveria uma expansão completa muito cedo, assim como feito no anime contra Nanami e Itadori. Isso jogaria seu nível lá pro alto, numa etapa onde Itadori e Megumi, por exemplo, estavam com técnicas muito básicas e conceitos de Jujutsu ainda não refinados. Nessa brincadeira, é muito provável que ao decorrer do tempo o Mahito também manifestasse a energia reversa, podendo chegar no nível de regenerar a própria alma. Sabemos que em Shibuya ele já podia revestir a sua alma para evitar danos maiores, mas com a reversa embutida, cara, o Mahito teria um entendimento muito mais avançado da sua própria concepção e, consequentemente, dos outros feiticeiros e maldições. Eu não acho loucura ele evoluir tão rapidamente, afinal, ele tinha meses como maldição, além de feiticeiros serem naturalmente mais talentosos do que maldições, fazendo o expoente do costurado subir cada vez mais. Em geral, teríamos um Mahito muito parecido com o da maldição, só que com capacidade de evolução ainda maior e capaz de entender a alma bem melhor. Definitivamente, o que mais me anima em pensar num cenário como este é a dupla que ele e Itadori poderiam fazer se ajudando e lutando juntos, enquanto um moda a alma, o outro executa o dano. E se colocar o Oi todo nessa equação, fica ainda mais roubado. Imagine esse trio trocando de lugar com o Vibra Slap, permitindo o Mahito tocar a alma do oponente diversas vezes. Sem falar que com o Mahito do lado dos feiticeiros, se por algum acaso a história chegar na luta do Sukuna contra o Gojo, ele poderia potencialmente restaurar o corpo do Honrado assim que o Yui puxasse ele de volta. Se a capacidade de manuseio da alma e do corpo do Mahito foram capazes de arrancar o defeito da restrição celestial, quem diria a energia positiva imbuída? Na minha opinião, superaria até a própria Shoko e tornaria possível tentar salvar o Gojo caso ele ainda estivesse respirando. Uma das, entre aspas, maiores fraquezas do Mahito enquanto ele era maldição era justamente a vulnerabilidade que ele tinha em duelos de expansão de domínio, ou seja, os clashes. Ao enfrentar personagens muito fortes, como o próprio Sukuna ou o Gojo, ele não tinha nenhuma chance, e era impossível, naturalmente, dele conseguir encostar nesses dois por meio do seu toque ou até por meio da sua expansão de domínio. Então, caso ele fosse feiticeiro, daria até para atribuir que ele aprenderia um domínio simples, e um domínio simples no Mahito pudesse até, de primeira vista, não ser tão útil, já que ele ficaria inútil com a sua técnica inata, porém, facilitaria ele em momentos de pressão como estes, onde ele não conseguisse superar no refino outras expansões de domínio, e aí ele utilizaria essa forma para se proteger, já que a gente sabe que as maldições não têm nenhum tipo de domínio simples para conseguir contornar as expansões mais fortes. Enfim, esse personagem por si só já é muito roubado. Cara, Mahito possui um potencial gigantesco dentro da obra, e não à toa ele tá presente em Jujutsu Kaisen Módulo, persistindo no caminho entre as almas para poder reencarnar um dia. Se ele fosse um feiticeiro, eu creio que caso ele tivesse o tempo preciso, ele conseguiria facilmente chegar no nível de um Satoru Gojo, seja num refino de expansão de domínio, já que ele apresentou uma expansão aberta em 0.2 segundos, ele conseguiria ter um controle da transfiguração inerte em um nível muito absurdo. Eu sim reconheço que o Mahito conseguiria chegar no nível de entendimento da alma do Itadori, caso ele tivesse acesso ao mesmo livro que a Yuki Tsukun escreveu pro Yuji e o Mahito pudesse ler. Então, ele seria basicamente um Itadori muito mais versátil e muito mais amplo devido à sua técnica inata. O vídeo foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui trazer muitas coisas novas pro nosso queridíssimo Mahito, odioso Mahito, porque ele por si só como maldição já é bem roubado. Então eu tentei pontuar aqui algumas coisas que mudariam caso ele estivesse do lado dos humanos. E se você gostou, deixa aquele like para fortalecer a gente. Lembre de comentar os próximos temas que você quer ver aqui no canal, seja de outras maldições virando feiticeiros ou algum outro tipo de what if, teoria ou simplesmente análise de personagem que você quer ver aqui no canal. Lembrando, agora eu vou começar a tentar produzir vídeos que não sejam só de Jujutsu Kaisen. Vou estar realizando alguns testes aqui no canal de outros tipos de anime que eu também gosto e analisar ele aqui com vocês, também trazendo o Arif, também trazendo análises pra gente conseguir crescer cada vez mais essa comunidade, tá certo? É isso, tamo junto, valeu, é nóis!